Ele te dará a força que precisares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, que quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani. Estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, programa de evangelização que leva a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo mediante a igreja até a sua casa, até o seu coração. Hoje, terça-feira, 1º de junho, 9ª semana do tempo comum. Hoje, na liturgia sagrada, nós festejamos São Justino, século II, São Justino Mártir, que ele interceda por cada um de nós, nos ajudando no caminho de santidade. O evangelho que vamos proclamar hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 17. O teu Deus que te escolheu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, o tempo todo as autoridades, mestres da lei, fariseus, saduceus, homens de má fé, eles tentavam Jesus. E aqui no evangelho que nós proclamamos, Marcos nos ensina: os partidários, algumas autoridades ou alguns dos fariseus, alguns partidários de Herodes foram até Jesus para apanhá-lo em alguma palavra. Ou seja, colocar Jesus contra a parede, tirar a autoridade de Jesus, colocar o povo contra Jesus. A trama era o tempo todo. E aí chegaram até Jesus com esta pergunta: é lícito pagar imposto a César ou não? Bom, aqui está uma maldade muito grande, uma perversidade muito grande. Se Jesus dissesse, é sim para pagar o imposto a César, Jesus estaria contra o povo, porque o povo era verdadeiramente abusado, era verdadeiramente violentado. Eles tiravam tudo, o imposto era altíssimo. Mas se Jesus dissesse não é necessário pagar imposto a César, Jesus estaria contra o Império Romano, porque César era alguém que trabalhava para o Império Romano. Então Jesus estaria contra o imperador, contra o Império Romano. Então, sim ou não, Jesus iria cair na cilada. Só que, filhos, o que nós precisamos saber e entender, Jesus veio a este mundo resgatar o ser humano para levá-lo aos céus. O reino de Deus não é deste mundo. Nós que pertencemos aos discípulos de Jesus Cristo, nós não somos deste mundo. Estamos aqui como peregrinos. Jesus veio salvar almas.
Por isso Jesus disse: dá-me uma moeda. Qual é a inscrição? Qual é a figura desta moeda? É César. Ora, então esta moeda é de César. O que é de César, dai a César. O que é de Deus, dai a Deus. Ou seja, o que é de César? Tudo o que é mundano, tudo o que é passageiro, tudo que não me ajuda no caminho de santidade, tudo que não me ajuda a ser fiel a Deus, a ser obediente a Deus, tudo que me distancia da igreja, da Santa Missa, tudo que me leva à destruição de nossas famílias, isso tudo é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A minha alma é de Deus, a minha vida é de Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo, isso tudo é de Deus. O resto é de César e é perecível. Por isso Jesus os deixou admirados, porque deu a resposta do alto, deu a resposta sábia. A Deus o ser humano, a Deus as almas, a Deus os nossos corações, e a César aquilo que é mundano, pecaminoso, aquilo que leva à mentira, à enganação, aquilo que me leva ao pecado, aquilo que me condena. Então que possamos, filhos, pedir a Deus a graça, pedir a Nossa Senhora a intercessão necessária para que possamos dar a Deus o que é dele. O Padre Adriano pertence a Deus, você pertence a Deus. E dar a César, porque o César continua neste mundo, querendo colocar Deus ou o povo contra Deus, querendo desacreditar a nossa fé, a nossa esperança. César continua a agir. Os herodianos, os fariseus, eles continuam com a sua ação. Dá a eles o que é deles, as coisas do mundo, mas a Deus a nossa vida. Para que um dia, com Nossa Senhora, com os anjos e santos, nós possamos estar entre os eleitos na glória do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que